tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso último vídeo dessa série de acompanhamento ao qual nós nos propusemos, falando sobre autoestima. Nós percebemos o quanto a autoestima tem uma influência na nossa vida como um todo, e no vídeo passado eu terminei desafiando vocês a pegar aquela folha do exercício anterior, onde vocês descreveram como se sente ou se desenharam, e pensar de fato qual recado a autoestima de vocês atual está dando, se é um recado de gratidão, se é um recado de ingratidão. Nós estamos aqui para crescer juntos e de repente você me diga assim: Sabrina, mas eu realmente me sinto mal, me sinto desconfortável comigo mesmo. Eu realmente acho que a minha história foi uma história triste, difícil. Eu realmente não consigo aceitar algumas coisas. E eu entendo você, e de fato, muitas coisas que nós vivemos na nossa história nos fazem, nos doem, nos afetam e muitas das vezes nos fazem permanecer num lugar de falta. Mas quando a gente cresce, a gente tem uma escolha a fazer. Ou nós vamos ficar estagnados, paralisados com aquilo que não nos foi dado, ou nós iremos pegar e nos apropriar de tudo que a vida nos deu, através dos nossos pais, através dos nossos ancestrais, através das vivências que tivemos, e vamos então para a vida com a força de tudo que nós pegamos. É interessante pensar que a gente tem essa escolha, seja consciente ou inconsciente. E uma baixa autoestima, um descuido, está denunciando que você ainda não se apropriou da sua história, ainda não aceitou a sua história, ainda não se pacificou com ela. Você pode dizer: ah, mas eu me sinto bem, tá tudo certo com o pessoal lá de trás, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu me sinto muito mal, eu me sinto inseguro, eu me auto-saboto, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha aparência. Então, uma coisa é você dizer que tá tudo bem, outra coisa são os seus atos, os resultados da sua vida, mostrar e denunciar que não tá bem. E juntos aqui, nessa peregrinação que fizemos, nós percebemos que num conceito sistêmico, a autoestima diz muito sobre nós. E ela vem denunciando insatisfações que eu tenho com a minha história, julgamentos que eu tenho com a minha história. E como você está aqui comigo, provavelmente você quer migrar de uma baixa autoestima e de um descuido para uma boa autoestima e um autocuidado. E se você quer fazer isso de fato, então você precisa, com coragem, se pacificar o quanto antes com a sua história. E como que você faz isso? Será que você faz isso negando a sua história? Será que você faz isso mentindo para você mesmo? Não. Nós percebemos que a autoestima é dinâmica, que a gente sempre tem a oportunidade de ressignificar, de mudar os significados da nossa própria vida, os significados que fomos dando. Lá na infância, era difícil para a gente perceber algumas coisas e aceitá-las. A criança tinha poucos recursos para lidar com a frustração, para entender a falta. Mas hoje o adulto que você se tornou tem muitos recursos para ressignificar as interpretações que você deu. A criança atua muito na dinâmica da vontade, do desejo. Ah, como eu queria que fosse assim, né? Ver os pais de uma maneira irreal, como super-heróis. Já nós, adultos, temos a capacidade de olhar para o real e de perceber que não tem nada de encantado esse mundo que nós vivemos. E talvez está te faltando esse movimento aí na vida adulta. Se apropriar do real, do que deu para ser. Todos nós sofremos faltas. Com certeza, nossos pais falharam muito conosco, mesmo não querendo falhar. Eles nos deram o que eles tinham para dar. São pessoas comuns, humanas, suscetíveis a erros. E chega um momento da vida que você precisa se pacificar com isso. Você precisa aceitar tudo que foi do jeito que foi. Eu gosto muito de uma metáfora que diz assim: o objetivo, suponhamos que o seu objetivo seja fazer um bolo, né? E aí a sua mãe foi lá e te deu a farinha, o seu pai foi lá e te deu o açúcar. Ou você passa a vida reclamando com eles na alma e dizendo: bom, tá vendo, não dá para eu fazer um bolo, o objetivo da minha vida era fazer um bolo, mas nunca vou conseguir. Como que se faz um bolo com farinha e com açúcar? Ou
você recebe com gratidão a farinha e o açúcar que te foi dado, que te aproximam mais do bolo e vai para a vida, buscando todos os ingredientes, se esforçando para encontrá-los, para que você e as pessoas que estiverem ao seu redor se deliciem com esse bolo. Sabe, é bem assim que acontece a pacificação. Não é porque eu tenho motivos para me pacificar, né? Mas é porque eu decido me pacificar, mesmo vindo de histórias densas e difíceis. Aquilo então que não conseguiram me dar, aquilo então que não foi cuidado em mim, eu agora faço isso comigo. É por isso que entra a questão do autocuidado. Quem sabe lá atrás, né, lá na infância, de fato, muitas coisas passaram em branco e você não recebeu. Mas chegou a hora de você fazer por você. Chegou a hora de você se pegar para criar. E ao invés de se colocar numa posição de vítima e passiva diante da vida, ir para uma dinâmica de atividade, de se amar, de se cuidar e de se autorresponsabilizar. Assim é a alta autoestima. Mais do que só se envaidecer e só gostar de você, é se apropriar da vida e da sua história, reintegrar tudo o que aconteceu com você e usar tudo isso, seja bom, ruim, feio, bonito, justo ou injusto, para te dar força, para te levar adiante, para te fazer viver. O Bert Hellinger fala uma frase que eu gosto muito, que diz que você é o sonho de todos os seus antepassados. Nós somos a ponte entre o passado e o futuro. Já parou para pensar? Quando a gente adquire essa consciência, então a gente, na nossa vez, se propõe a fazer o máximo que pudermos. Diferente lá da dinâmica da baixa autoestima, aonde eu estou inconscientemente punindo aqueles que vieram antes, inconscientemente leal a todos aqueles que vieram antes, na alta autoestima, eu estou de fato pegando aquilo que me foi dado e indo para a vida. E nós estamos aqui para fazer isso juntos. Se você percebe que precisa migrar mesmo da baixa para a alta, da insegurança para a segurança, o primeiro passo, e talvez o passo central, seja se pacificar com a sua história. Olhar com respeito para tudo que foi. Buscar dentro de você aonde é, o que é que você ainda não aceitou, o que é que você ainda queria que fosse diferente e dizer, eu aceito, eu me amo e me respeito apesar de tudo. Eu me amo e me respeito com tudo que a minha história traz sobre mim. Eu quero terminar essa nossa parte dos vídeos da consciência da nossa série de acompanhamento, deixando uma dica para vocês fazerem um exercício diário, de dedicatória. Então a gente faz algo muito difícil quando a gente tem um ótimo motivo para fazer isso. E se cuidar, a gente percebeu nesse desafio que é algo difícil, que custa. Comer bem, tirar um tempo para você, praticar atividade física, cuidar corpo, alma e mente, é bem difícil. Mas você tem um bom motivo para fazer isso? Se você tiver um bom motivo para fazer isso, então você vai fazer pelo preço que te custa. Então, dedique. Olha, talvez por mim mesma eu não faria. Então, quando você acorda, começa o seu dia, você faz essa reflexão, essa visualização interna. Eu vou viver esse dia não só por mim, eu vou fazer isso que eu tenho que fazer não só por mim, mas em honra, em gratidão a tudo que eu recebi. Até aquilo que eu julguei ineficiente, até aquilo que eu julguei faltoso, até aquilo que eu julguei ruim na minha história, serviu para me fazer chegar até aqui. Serviu para me tornar quem eu sou hoje. Então, em gratidão a isso, eu vou viver da melhor maneira que eu puder para honrar tudo e todos. Faz esse exercício e depois me conta, compartilha comigo se funcionou, se você percebe que gera um efeito diferente. Eu levo isso como regra de vida para mim, na minha vez de honrar. Eu quero também ler aqui para vocês, para a gente concluir então, um trechinho de um tratado de uma autora norte-americana que eu gosto muito, a Virginia Satir, e ela é precursora da terapia familiar, das constelações sistêmicas, e ela falou muito sobre autoestima, e ela deixou aqui 5 liberdades que são necessárias para que eu tenha autoestima, e eu vou ler para vocês. Diz assim: a liberdade de ser e escutar o que está aqui, ao invés do que deveria ser,
foi ou será. A liberdade de dizer o que estamos sentindo ou o que estamos pensando, ao invés de que o que deveríamos sentir ou o que deveríamos pensar. A liberdade de sentir o que realmente estamos sentindo, ao invés daquilo que deveríamos sentir. A liberdade de pedir o que você quer, no lugar de esperar uma permissão para fazê-lo. A liberdade de correr riscos por conta própria, no lugar de escolher só o que é seguro e não se arriscar nunca. Que a gente possa se apropriar da nossa história, que a gente possa então ser feliz, que a gente possa se amar, não de uma maneira condicional, né? Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver na casa que eu quero, se eu tiver a história que eu quero, então eu me amo. Mas que a gente possa se amar de maneira incondicional e ir para a vida, ok? Gratidão!